Antes daquele fatídico dia, eu, Véspera Thornfield, vivia uma rotina marcada pela ordem, pelo zelo e por uma fé inabalável. Pelo menos era o que todos acreditavam. Eu era conhecida em Chicago como a líder carismática e determinada de uma grande congregação. Meu púlpito era o palco onde eu manifestava minha convicção e, por muitos, eu representava a imagem do divino. Cada manhã, ao acordar, eu sentia uma energia renovada e a certeza de que minha missão era conduzir as almas perdidas à luz. Lembro-me nitidamente das longas horas dedicadas aos ensaios de sermões e da preparação meticulosa dos textos sagrados. Eu percorria as ruas da cidade com um semblante confiante, enquanto cumprimentava devotos e curiosos, sempre com um sorriso contido que escondia o peso das responsabilidades. Véspera, como você consegue manter tanta energia? Perguntava uma velha senhora, enquanto segurava minhas mãos com ternura. Eu respondia com um brilho nos olhos. A fé é o meu combustível, minha querida. Cada palavra que falo é uma semente de esperança. A igreja, situada em um bairro vibrante de Chicago, era o meu refúgio e o altar onde demonstrava meu dom. As paredes de mármore e vitrais coloridos contavam histórias de superação e milagres, e cada assento ocupado era um testemunho silencioso da minha dedicação. Nos cultos, a atmosfera se enchia de fervor e emoção, e eu sentia uma conexão quase palpável com o divino. Durante os ensaios, meus auxiliares me incentivavam. Véspera, você tem o dom de tocar corações. Palavras que eu absorvia como bálsamo para minha alma. Porém, naquela tarde, algo parecia fora do comum. Durante o culto, enquanto minhas palavras ecoavam pelo sagrado recinto, uma sensação estranha tomou conta de mim. Senti como se cada frase tivesse um peso maior, uma responsabilidade além daquilo que jamais imaginara. Será que estou sendo sincera com meu coração? Murmurava internamente, enquanto mantinha a compostura diante dos fiéis. As expressões atentas dos congregados, os olhares esperançosos e até mesmo os sorrisos forçados criavam um cenário onde eu me via pressionada a ser perfeita. O ambiente vibrava com a energia dos cânticos e orações, mas algo dentro de mim começava a tremer. Um aperto no peito, uma dor incômoda que inicialmente parecia passageira, começou a se intensificar. Durante a pregação, as palavras saíam, hesitantes, e a sensação de que algo estava profundamente errado se instalava. Consegue me ouvir, Véspera? Um fiel sussurrou notando minha mudança de tom, mas eu não conseguia responder. A própria voz que antes transbordava confiança, agora falhava em preencher o silêncio que se instalava momentaneamente. A tensão aumentava a cada segundo, enquanto a congregação, alheia ao que estava acontecendo, continuava a absorver minhas palavras com fé inabalável. Em um momento de desatenção, ao atingir o auge do meu discurso, senti uma dor aguda e fulminante no peito. O mundo pareceu desacelerar, e com a incredulidade de um coração que não entende a própria fragilidade, perdi as forças. Caí lentamente, como se o tempo se desmanchasse ao meu redor, e tudo se tornou uma névoa antes de a escuridão me envolver. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje trago para vocês uma história impactante de transformação e redenção. Imagine dedicar a vida inteira à fé e, em um instante, perceber que tudo o que você acreditava estava errado. Essa é a jornada de Véspera Thornfield, uma líder religiosa que teve uma experiência de quase morte aterrorizante e voltou completamente mudada. Antes de começarmos, quero saber, de onde vocês estão assistindo? Comentem aqui a cidade de vocês. E se ainda não for inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias fascinantes. Agora, vamos para o relato completo. Quando a escuridão me envolveu, a primeira sensação foi de total leveza, como se eu estivesse flutuando sem destino. Lembro-me de ter aberto os olhos, mas em vez da familiar visão da igreja, vi tudo ao meu redor de uma perspectiva quase surreal. Lá estava eu,
mas não mais naquele corpo imóvel que jazia no púlpito. Eu me encontrava separada, uma espectadora, impotente da cena, como se estivesse presa entre dois mundos. Véspera, você está me ouvindo? A voz de um fiel ressoava ao longe, mas não importava. Eu já não conseguia responder. Meu corpo, tão familiar, agora era apenas uma imagem distante, cercado pelo caos dos que se aglomeravam ao redor. A dor e o desespero de quem me via em choque contrastavam com a calma desconcertante que eu experimentava naquele estado etéreo. O cenário começou a se distorcer. A igreja, com seus vitrais e detalhes que antes pareciam abençoados, transformou-se em um lugar de sombras e murmúrios. As luzes diminuíam gradativamente, dando lugar a um tom acinzentado e frio. O que está acontecendo comigo? Pensei, enquanto tentava, em vão, mover-me. Mas meu corpo intangível não respondia. Eu estava presa nesse limbo, onde o tempo e o espaço pareciam se dissolver. Logo, um vento forte e gelado surgiu, varrendo as vestes e espalhando os sussurros que pareciam vir de todos os cantos. Esses murmúrios eram indecifráveis, mas carregavam uma carga de angústia e de advertência. Volte! Dizia uma voz rouca, e eu percebia lentamente que essas vozes eram fragmentos de lembranças e de dúvidas que sempre estiveram adormecidas em meu coração. Em meio a esse turbilhão, uma presença imponente emergiu. Uma voz, alta e dominadora, irrompeu pelo silêncio, fazendo as sombras tremerem. Você pregava sobre Deus, mas nunca o conheceu. A declaração cortante ecoou no vazio, e por um momento, tudo ao redor parou. Senti uma onda de terror misturada com uma estranha sensação de verdade. Era como se cada palavra atingisse o âmago de minhas crenças e do meu ser. Mas, por que eu? Questionei mentalmente, sem conseguir formular uma resposta, enquanto lágrimas invisíveis desciam pelo que seria meu rosto. Ao meu redor, as sombras começaram a se mover com uma intenção quase palpável, aproximando-se como se quisessem me aprisionar para sempre naquele estado de consciência fragmentada. O ambiente se tornava cada vez mais denso, e os sussurros transformaram-se em gritos abafados. Enquanto observava minha própria forma, inerte no chão, fui forçada a reviver momentos que eu preferiria esquecer. Erros, decisões impulsivas e o peso das palavras vazias que proferira ao longo dos anos. A experiência era um espelho cruel, refletindo uma vida de conforto e status que, na verdade, escondia uma profunda desconexão com o divino. Em meio a esse turbilhão de imagens e sons, uma pergunta retumbava incessantemente em minha mente. Será que esta é a punição por não ter vivido uma fé verdadeira? Cada sussurro, cada sombra, parecia responder afirmativamente, incutindo em mim uma sensação de impotência e arrependimento. Aquele estado liminar, onde a realidade se desvanecia, me forçava a confrontar a verdade que eu havia evitado por tanto tempo. Assim, naquele espaço entre a vida e a morte, percebi que minha existência jamais seria a mesma. A jornada naquele limbo sombrio tinha me revelado as falhas de uma fé construída sobre bases frágeis, e cada palavra daquela voz poderosa reverberava como um sino fúnebre, anunciando o fim de uma era em minha vida. Enquanto eu permanecia naquele estado liminar, as imagens do meu passado começaram a se desenrolar, como se o tempo estivesse me punindo com um desfile de erros e omissões. Cada cena se projetava com uma nitidez que me cortava por dentro, revelando escolhas que eu havia preferido enterrar. A sensação era de reviver, de forma crua e implacável, a história de uma vida pautada pelo orgulho, pela busca incessante por poder e status, e pela superficialidade de uma fé que jamais se importara de verdade com o amor e a compaixão. Meio a esse turbilhão, vi claramente os momentos em que minhas palavras, antes carregadas de autoridade, haviam se transformado em barreiras que afastavam aqueles que mais precisavam de consolo. Lembro-me de uma conversa com uma jovem congregante, Evelyn Carter, que buscava esperança e orientação.
Véspera, preciso de um pouco de luz neste momento. Ela havia sussurrado, os olhos cheios de lágrimas e esperança. Contudo, minhas respostas foram frias e mecânicas, imersas em uma rigidez que transformava suas lágrimas em um grito de abandono. A imagem dela, desamparada e distante, pairava sobre mim, revelando o quanto havia falhado em ser a guia que ela necessitava. A lembrança de Marcus Allen, um jovem cheio de sonhos e sede por conhecimento espiritual, também se materializou. Ele se aproximara, anos atrás, buscando orientação, mas minhas palavras o desmotivaram, deixando-o com um sentimento de rejeição que o levou a abandonar a igreja para sempre. Você não entende o que eu realmente preciso, Véspera? Ele havia dito. E naquele instante, a dor em sua voz ecoava como um grito silente, acusando-me de toda a minha arrogância e desconexão. Enquanto essas imagens se sucediam, a figura de Jesus no altar se fez presente. Não havia a suavidade ou a acolhida que eu esperava. Ao invés disso, seus olhos refletiam uma tristeza profunda, uma decepção que parecia transbordar em cada traço de sua face. Você falava de mim, mas jamais me compreendeu. Ecoou uma voz que parecia vir diretamente do coração do próprio divino. Num misto de desespero e humilhação, tentei protestar, mas as palavras não saíam. Minha mente se embotava diante do peso daquele olhar, enquanto cada erro do meu passado se alinhava em um tribunal silencioso. Véspera, é preciso encarar a verdade, murmuravam as sombras, em um coro que me fazia estremecer. E assim, diante desse espelho cruel, fui forçada a ver a realidade nua. Eu havia transformado a fé em um instrumento de controle, em vez de um caminho de amor e compreensão. Cada decisão tomada em nome da autoridade havia contribuído para afastar os fiéis, para criar um abismo entre o que eu pregava e o que eu realmente vivia. Nesse confronto íntimo e doloroso, a crítica interna se tornou quase insuportável. Eu sentia o peso das escolhas que fiz, os sorrisos forçados, os olhares de desapontamento e a solidão que se escondia por trás do brilho de uma liderança vazia. Em um murmúrio interior, eu me perguntava: será que foi tudo em vão? Essa indagação ressoava como um eco inescapável, e cada memória se tornava um lembrete do abismo entre a imagem que eu projetava e a verdade que eu ignorava. Foi nesse exato momento que a realidade se impôs com força brutal. Não havia como fugir do que eu havia sido. A verdade, mesmo que dolorosa, exigia ser enfrentada, e a única saída era a transformação. As sombras, com suas presenças quase palpáveis, pareciam me desafiar a aceitar essa dura realidade e a buscar um caminho de redenção, onde a fé pudesse ser vivida com autenticidade e não apenas pregada com palavras vazias. No auge do meu desespero, quando as sombras pareciam me envolver por completo, um grito interior surgiu. Ainda há tempo para mim? Minha mente fervilhava com dúvidas e arrependimentos, enquanto o limiar entre a vida e a morte se tornava cada vez mais turvo. Em meio àquela imensidão de silêncio e sombras, senti uma mudança sutil. Não era a condenação que eu esperava, mas uma luz tênue que surgia, trazendo consigo uma esperança incerta e a possibilidade de recomeço. Enquanto eu permanecia, presa naquele estado sem forma, vozes se intensificaram ao meu redor. Entre os sussurros inquietantes, uma voz distinta e poderosa rompeu a escuridão. Eu nunca te conheci, declarou com uma firmeza que cortava o ar gelado. Essa frase dura e definitiva reverberou como um trovão em meu íntimo, fazendo-me estremecer. Era como se, por um instante, toda a minha vida, repleta de pregações e auto-engano, tivesse sido reduzida a um simples veredicto. Eu, que supostamente representava o divino, jamais teria conhecido a verdadeira essência de Deus. Como pode ser? Murmurei, minha voz incapaz de sustentar qualquer resposta, enquanto lágrimas invisíveis desciam pela face imaterial. Aquele julgamento, tão severo e inexplicável,
Me forçava a encarar os recantos mais profundos de minha existência. Cada lembrança, cada palavra pronunciada no púlpito, parecia ganhar um novo significado, revelando a distância entre a fé que eu pregava e a verdade que eu jamais experienciara. Enquanto as palavras daquela voz continuavam a ecoar, comecei a reviver momentos que, antes, eu havia cuidadosamente encoberto com um véu de vaidade e orgulho. Lembrei-me de noites solitárias, de preces vazias e de momentos em que, em vez de buscar um relacionamento sincero com o divino, eu me contentava com as aparências e os aplausos dos fiéis. Eu me perdi, não pelo castigo, mas pela minha própria arrogância. Pensava, enquanto a luz tênue começava a se intensificar ao meu redor. Nesse momento de crise, percebi que aquele chamado não era uma condenação definitiva, mas sim uma oportunidade. Você tem a chance de se refazer, de realmente encontrar o caminho que sempre ignorou. Parecia sussurrar à luz, como um convite silencioso a abandonar as velhas armaduras e abraçar uma transformação verdadeira. Mesmo que o peso do julgamento me esmagasse, algo em mim começou a pulsar com uma força nova, a vontade de mudar. Mas como posso recomeçar? Questionei em um diálogo interno, com a voz trêmula refletindo tanto o medo quanto a esperança. Em meio à confusão, a luz respondeu, não em palavras, mas em sensações. Um calor suave que envolvia meu ser, dissipando por instantes as sombras que insistiam em me perseguir. Essa sensação, embora tênue, era um convite para deixar para trás os erros do passado e buscar um relacionamento genuíno com aquilo que eu havia desprezado. Por instantes, o ambiente ao redor se transformou. A escuridão começou a ceder, lugar a uma luminosidade suave. E, com ela, as sombras que me ameaçavam recuaram, como se respeitassem aquele novo impulso de mudança. Foi nesse exato instante que compreendi. A transformação não viria sem sofrimento, mas também não seria um castigo eterno. Era a chance de uma redenção sincera, de uma vida reconstituída sobre os pilares do amor, da humildade e da verdadeira fé. A intensidade da luz foi tão avassaladora que, em um piscar de olhos, fui lançada de volta ao meu corpo. A sensação era de ser empurrada por uma força invisível, que me reaproximava do mundo físico com uma urgência inusitada. Quando abri os olhos novamente, a visão era completamente diferente. Luz fluorescente, um murmúrio contínuo de conversas em tom apressado e o cheiro peculiar de desinfetante. Eu estava em um hospital, em uma sala branca e fria de Chicago. Ao meu redor, médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, tentando compreender o que havia acontecido. "Paciente, você está de volta conosco", exclamou um jovem, médico com olhos arregalados, enquanto ajustava os monitores e se certificava de que meus sinais vitais estavam estáveis. Apesar de estar consciente, a confusão e a memória do que havia vivenciado se misturavam em um turbilhão dentro de mim. Cada batida do coração parecia relembrar a jornada entre os mundos, e eu sentia a dor, não apenas física, mas também espiritual, de ter sido abruptamente arrancada daquele limbo. "Onde estou? O que aconteceu comigo?" perguntei, com a voz fraca, mas carregada de uma urgência que só quem passou por um renascimento poderia compreender. Uma enfermeira gentil, cujo olhar transparecia empatia, se aproximou e explicou com delicadeza. "Você sofreu um episódio grave durante o culto. Foi uma crise cardíaca, mas conseguimos estabilizá-la a tempo. Agora você precisa descansar e se recuperar." Enquanto ela falava, seus olhos encontraram os meus, e por um breve instante senti que havia algo mais naquele olhar. Uma compreensão silenciosa de que minha experiência transcendera a mera condição física. No silêncio do quarto, enquanto os ruídos do hospital se transformavam em um pano de fundo distante, as memórias daquele estado etéreo voltavam à tona com uma clareza angustiante. Eu revivia a sensação de flutuar, o frio cortante do vazio e o som ensurdecedor dos sussurros que me acusavam. A transição do limbo para a realidade física era dolorosamente abrupta,
e cada movimento, cada respiração, parecia ser uma tentativa de me reajustar à vida que eu julgava ter perdido para sempre. Véspera, você precisa se recuperar. Há coisas que ainda não foram ditas, e você tem uma missão a cumprir. A voz de Jonathan Hayes, o pastor que sempre demonstrara preocupação com a profundidade da minha fé, soava na memória. Sua ligação havia sido um consolo mesmo, antes de eu despertar. Mas agora, com o retorno à vida, aquelas palavras ganhavam um novo significado. Ele era um elo com o passado, mas também um farol para o futuro. Alguém que entendia que a minha experiência não era um mero acidente, mas um chamado para algo maior. Enquanto repousava, as horas se transformavam em dias. Cada visita, cada pergunta dos médicos, me forçava a confrontar a dualidade de estar viva e, simultaneamente, marcada por algo que transcende a mera existência. Em meio a essa recuperação física, sentia que uma batalha interna ainda se desenrolava. Uma luta para aceitar que a minha vida tinha ganhado um novo propósito. Os murmúrios das sombras não se dissipavam por completo. Eles pareciam seguir-me, insinuando que se eu ousasse revelar demais, poderiam voltar a me cercar com sua ameaça silenciosa. Em momentos de introspecção, enquanto a cidade de Chicago continuava sua rotina impassível lá fora, eu me perguntava se seria possível transformar aquela experiência em um novo começo. A certeza que antes me sustentava, agora se misturava com dúvidas e receios. No entanto, mesmo no silêncio do quarto de hospital, um sentimento de renovação começava a germinar. Uma sensação de que a vida, por mais frágil e imprevisível que fosse, merecia ser vivida com autenticidade e coragem. Após meu retorno ao mundo físico, a vida parecia ter adquirido uma camada extra de complexidade e, ao mesmo tempo, de ameaça. Logo na primeira noite após o hospital, o silêncio do meu quarto foi interrompido por sussurros quase imperceptíveis. Eu estava deitada, tentando consolidar os fragmentos de memória daquele limbo, quando ouvi uma voz gelada que sussurrava: "Se você falar, perderá tudo." A pressão no peito era avassaladora, como se mãos invisíveis tentassem esmagar cada batida do meu coração. A sensação de perigo era tão real que me fez tremer. Incapaz de distinguir se aquilo era fruto da minha mente ou se, de fato, uma presença maligna se fazia presente. Naquela noite, enquanto as sombras dançavam pelas paredes do meu quarto, o medo se transformou em um silêncio paralisante. Eu me encontrava dividida entre o desejo de compartilhar minha experiência e o terror do que poderia acontecer se minha verdade fosse revelada. Cada suspiro era acompanhado pelo eco da ameaça, e cada sombra que se movia parecia querer apagar a chama da minha nova missão. Ao amanhecer, o quarto permanecia sombrio e silencioso, mas a inquietação persistia. Durante uma visita matinal, o telefone tocou e a voz de Jonathan Hayes, o pastor que sempre fora uma figura de apoio em minha vida, ecoou com preocupação. "Véspera, ouvi rumores. Você está certa de que o que aconteceu foi real?" perguntou ele, a hesitação em sua voz refletindo a dúvida que muitos já compartilhavam. Eu sabia que minha revelação poderia ter implicações profundas, não só na minha reputação, mas também no equilíbrio daquela comunidade, que até então se apoiava em uma fé que eu ajudara a construir. Enquanto conversávamos, a sensação de ser observada se intensificava. A cada palavra que trocávamos, parecia que a própria sala se fechava ao nosso redor, como se uma presença maligna se alimentasse de nossos temores. "Véspera, precisamos ser cautelosos", ele insistia. "Existem forças que não compreendo e se a verdade vier à tona de maneira abrupta, pode haver consequências irreparáveis." Seus conselhos soavam como um chamado à prudência, mas ao mesmo tempo me faziam questionar o quanto eu estava disposta a arriscar para compartilhar o que vivi. Decorrer dos dias seguintes, enquanto eu lutava para retomar uma rotina aparentemente normal, descobri que as consequências do meu retorno eram mais profundas do que a mera recuperação física.
Em conversas discretas com alguns membros da congregação, percebi olhares de dúvida e até mesmo de temor. Uns sussurravam sobre o aviso que eu recebera, outros viam em mim um sinal de que algo perturbador estava prestes a acontecer. O clima na comunidade mudou, e, com ele, a pressão de manter silêncio ou se abrir completamente. Mesmo em momentos de solidão, o eco daqueles sussurros me acompanhava, forçando-me a refletir sobre a responsabilidade de carregar um fardo tão pesado. Eu me via em um dilema ético e espiritual: revelar a verdade e arriscar tudo, ou silenciar-me e aceitar a complacência que sempre existira. Contudo, cada noite, os sussurros voltavam, insistindo para que eu não deixasse o medo me dominar. Eles me lembravam que, embora as sombras pudessem ameaçar, a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a verdadeira redenção. Quando percebi que a mera sobrevivência não era mais o suficiente, entendi que algo em mim havia mudado irrevogavelmente. O confronto com a minha própria falibilidade e o peso da verdade me impulsionaram a assumir um novo propósito. Eu, Véspera Thornfield, não podia continuar como antes. Não se tratava apenas de pregar. Agora, meu chamado era despertar as consciências, alertando os outros sobre os perigos de uma fé baseada em aparências e status. Numa manhã cinzenta, enquanto o sol tímido tentava romper as nuvens que pairavam sobre Chicago, sentei-me na pequena sala de estar do meu apartamento. Jonathan Hayes, que há tempos fora meu confidente e amigo, visitara-me para uma conversa franca. Véspera, eu sei que o que viveste te marcou profundamente, disse ele, com voz baixa e sincera. Mas há algo maior em jogo. Talvez este seja o momento de encarar a verdade e transformar a dor em algo que possa salvar outras almas. Suas palavras ressoavam como um chamado, e pela primeira vez senti uma centelha de coragem tomar conta de mim. Decidi então que não me esconderia atrás de muros de silêncio. Comecei a frequentar pequenos encontros na comunidade, onde pessoas buscavam respostas para suas dúvidas espirituais. Em uma dessas reuniões, uma mulher de olhar cansado, chamada Marlene, aproximou-se de mim após um dos encontros. Você parece ter um fardo tão pesado, mas também uma sabedoria que pode curar, confidenciou, quase em um sussurro. Foi naquele instante que compreendi que minha missão não seria apenas pessoal, mas coletiva. O desafio era ajudar os outros a enxergar a profundidade de uma fé vivida com amor, sem os grilhões do orgulho e da vaidade. Em outra ocasião, durante uma caminhada solitária pelos parques de Chicago, encontrei Marcus Allen, o jovem que um dia se afastara em meio ao desencanto. Ele estava sentado num banco, os olhos fixos no horizonte, perdido em pensamentos. Eu me pergunto se alguém jamais vai falar a verdade sobre o que realmente importa, disse ele de forma quase melancólica. Sem hesitar, sentei-me ao seu lado e compartilhei parte da minha experiência, de maneira cuidadosa, mas honesta. Marcus, a verdade liberta. Mesmo que doa, é somente enfrentando nossas sombras que podemos encontrar a luz genuína. Suas palavras de concordância me mostraram que, apesar das cicatrizes, havia espaço para a redenção. A notícia da minha transformação espalhou-se pela comunidade de forma silenciosa, mas poderosa. Alguns ainda sussurravam críticas e olhares desconfiados, mas cada vez mais pessoas se aproximavam, sedentas por algo real. Eu não estava mais no púlpito, não para pregar como antes, mas para ouvir, para orientar e, principalmente, para encorajar um novo modo de viver a fé. A cada encontro, o diálogo se tornava mais aberto e sincero, e, nas entrelinhas das conversas, os participantes começavam a perceber que a verdadeira espiritualidade não se mede por aplausos ou por autoridade, mas pelo amor e pela compaixão que cultivamos uns pelos outros. Em meio a esse turbilhão de emoções e descobertas, uma sensação de paz começou a substituir o medo e a ansiedade que antes me assombravam. A nova missão,
embora repleta de desafios, trazia consigo uma esperança renovada. Estamos juntos nessa jornada, dizia a uma das congregações menores, com um sorriso tímido, mas cheio de convicção. E naquele momento, soube que, mesmo que as sombras ainda espreitassem, a luz que encontrara dentro de mim era forte, o suficiente para iluminar o caminho de outros que buscavam a verdade. Agora, muitos meses se passaram desde aquele dia fatídico, e a transformação que vivi ainda ecoa em cada passo que dou. Vivo uma vida modesta, sem os holofotes dos púlpitos ou as expectativas inflexíveis de uma comunidade sedenta por certezas. Caminho pelas ruas de Chicago com um olhar atento, sentindo cada batida do coração e cada lição aprendida. O tempo me ensinou que a redenção não é um fim, mas um processo contínuo de autoconhecimento e de reconstrução da fé. Em dias tranquilos, quando o sol se põe atrás dos arranha-céus, eu me encontro sentada num pequeno banco no Parque Grant, onde o murmúrio da cidade se mistura ao canto distante de crianças brincando. É nesse ambiente tão simples e real que eu costumo refletir sobre os acontecimentos que mudaram minha vida. Cada cicatriz, cada sombra do passado, me moldou para que eu pudesse enxergar a beleza da fragilidade humana. Costumo murmurar, para mim mesma, como se cada palavra fosse uma prece silenciosa de gratidão e de aprendizado. Lembro-me de uma tarde em que, acompanhada por Jonathan Hayes, caminhei por uma avenida movimentada. Ele, sempre atento, disse: "Véspera, você percebe como o mundo continua, mesmo depois de tudo o que passamos? É como se a vida insistisse em se renovar, nos oferecendo uma nova chance a cada amanhecer." Suas palavras ficaram gravadas em mim, um lembrete constante de que a verdade não se oculta nas sombras do passado, mas se revela na simplicidade dos momentos cotidianos. Durante uma das reuniões comunitárias, quando as pessoas se reuniam para compartilhar suas lutas e esperanças, ouvi um relato que me tocou profundamente. Uma jovem com voz trêmula falou sobre como as palavras que um dia cruzei sua vida foram capazes de acender nela uma chama de esperança. "Véspera, mesmo depois de tudo, você me mostrou que há luz além do medo", ela disse, com os olhos marejados. Esse instante de vulnerabilidade me fez compreender que a minha missão, embora carregada de desafios, tinha o poder de transformar vidas. Cada história compartilhada era uma semente que germinava, espalhando o verdadeiro significado da fé. Não como um dogma imutável, mas como um laço humano de amor e compreensão. Nas noites mais solitárias, quando as lembranças do limbo se misturam aos sussurros que ainda por vezes insistem em me acompanhar, eu busco consolo na oração silenciosa. Que eu possa sempre encontrar força para enfrentar meus medos e luz para iluminar os caminhos daqueles que se perdem na escuridão. Rezo com o coração aberto e a alma disposta a aprender com cada desafio. Não meço palavras quando falo comigo mesma, mas sei que cada diálogo interior é uma vitória sobre as sombras do passado. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma jornada marcada por perdas e ganhos, por dores e curas. A verdadeira transformação não foi apenas física ou espiritual, mas existiu em cada escolha difícil, em cada confronto com minhas próprias imperfeições. Minha fé, agora, se constrói a partir da aceitação das falhas humanas e do reconhecimento de que, mesmo na queda, há uma oportunidade de recomeço. Viver é, afinal, um constante aprender, e cada dia me oferece a chance de me reinventar. Sinto que, ao compartilhar minha história, mesmo que discretamente, posso ajudar outros a encontrar a coragem para se libertarem dos grilhões de um passado rígido e a abraçarem a beleza de uma fé viva e autêntica.